Boas-vindas a mais um mergulho profundo. É muito bom ter a sua companhia hoje. É um prazer começar mais esta análise detalhada. Nós vamos investigar um período absolutamente fascinante E implacável. da antiga China. Mais especificamente durante a dinastia Han. E nós vamos fazer isso com muita, mas muita calma. Exato! Nossas fontes de hoje são incrivelmente precisas. Elas cobrem de forma estrita as páginas 101 a 121. De um estudo extremamente rigoroso. Um estudo sobre a ascensão do primeiro império confucionista e os escândalos de bruxaria daquela época. Olha, a história que essas páginas contam parece tipo um roteiro de suspense político sangrento. É uma narrativa densa Sobre poder. sobre a invenção literal e fabricada de tradições. Uma história banhada a sangue, com assassinatos brutais e uma reestruturação completa das classes sociais. A nossa missão hoje é clara. Nós vamos desconstruir o grande mito de que o famoso imperador Wu foi um promotor benevolente dos estudos clássicos. Nós vamos entender como a história foi, palavra por palavra, linha por linha, fabricada por estudiosos posteriores. E por que eles fizeram isso? Para legitimar o poder de novos burocratas, homens que vieram das origens mais humildes e mais pobres que se possa imaginar. É exatamente esse o cenário que vamos explorar. Para entender a gravidade dessa fraude histórica, nós precisamos olhar para os detalhes, com extrema cautela. Cada nome, cada linhagem, cada porcentagem importa profundamente. O texto nos revela que a visão tradicional que temos desse império confucionista, aquele império pacífico, sabe? É, na verdade, uma construção artificial e muito tardia. Existe uma discrepância imensa nos relatos históricos sobre como as tradições dos chamados 5 clássicos surgiram. Vamos detalhar as páginas 101 e 102 e depois 108 a 112. Vamos sim. Primeiro, os 5 clássicos eram a base de tudo. As mutações, os ritos, os documentos, as canções e os anais. O senso comum sempre diz que as escolas de pensamento desses clássicos surgiram logo no início da dinastia Han ocidental. Mas a verdade revelada pelos documentos é completamente diferente. Essas tradições só surgiram muito tempo depois. Muito tempo depois? Sim. Elas só apareceram de fato sob o domínio de imperadores muito posteriores, sob o imperador Shao, o imperador Xuan e o imperador Yuan. Ou seja, a linha do tempo simplesmente não bate de jeito nenhum. Não bate. Vamos analisar as falsificações, começando pelo clássico das mutações. O texto é cirúrgico nisso. Os registros originais dizem que 2 homens, Yang He e Tian He, foram os primeiros a ensinar sobre as mutações, certo? Isso. Mas aqui está o detalhe crucial. Preste muita atenção. Nenhum dos dois fundou qualquer escola. Não existiu uma escola de Yang? Não. Nem uma escola de Tian. Então, quando as escolas verdadeiras apareceram? Temos que avançar décadas no tempo, até o período do imperador Xuan. É somente aí que começam a aparecer as escolas de She, de Mang e de Lianqiu. É como se alguém dissesse que fundou uma universidade, mas, na verdade, só deu aulas na garagem de casa um século antes. Uma excelente comparação. E o mesmo ocorreu com os ritos e os documentos. A mecânica da fraude foi idêntica, não foi? Idêntica. O senhor Gaotang e o senhor Shu foram identificados como pioneiros nos ritos. No início da Han ocidental. Mas as verdadeiras escolas organizadas só foram estabelecidas quase 90 ou até 120 anos depois. Quase 120 anos? Exato. E no caso dos documentos, as escolas de Ouyang-Go e as escolas de Shahu, tanto Shahu velho quanto Shahu jovem, elas também só nasceram depois desses primeiros 120 anos da Han ocidental. Um abismo de tempo gigantesco, apagado para forjar uma continuidade mágica que nunca existiu. Caramba! E sobre as canções? A página 108 detalha um erro histórico fatal. Um erro proposital, talvez. Causado por um historiador posterior chamado Bengo. Bengo. Ele confundiu a apresentação original de Sima Qian, certo? Literalmente distorceu. O texto de Sima Qian nunca, em momento algum, mencionou um homem chamado Mao. Nunca mencionou Mao?
Sobre o outro estudioso, o Sr. Shen Simakian, foi claro. O Sr. Shen apenas explicou termos especiais. Ele não escreveu comentários. E aquela famosa divisão entre as edições de Lu, de Qi e de Han? Essa divisão só apareceu nos últimos 90 anos da dinastia Han Ocidental. É uma fabricação de linhagens, uma árvore genealógica inventada do zero. Sim, acadêmicos anteriores, possivelmente o próprio Bangu, inventaram conexões Relações de mestre e discípulo. entre figuras obscuras do passado, como o Sr. Jian de Shakyu ou o Sr. Shu de Mianzhong, Homens de quem quase nada se sabia. e os ligaram aos famosos intelectuais da nova era. Tiraram uma linhagem acadêmica do nada para dar prestígio. Mas a narrativa não fica só na falsificação de documentos. A coisa fica muito mais violenta nas páginas 102 a 109. Muito violenta. Entramos nos textos de sangue, nos assassinatos ligados ao estudo dessas obras. Vamos focar no texto conhecido como Anais, o Chung-Kyu. Parece ser uma obra filosófica pacífica ligada a Confúcio, certo? Errado. Esse é outro grande mito. Inicialmente, o termo Chung-Kyu não era uma obra exclusiva de Confúcio. Era só um termo genérico, não era para registros históricos? Isso, citado pela primeira vez nas histórias de fantasmas de Mose, sobre os estados antigos de Zhou, de Yan, de Song e de Qi. E foi Mencius quem associou essa frase a Confúcio pela primeira vez. Exatamente. E os comentários que os acompanham, escritos por Gong Yang, por Gu Liang e o Zhu Juan. Eles só foram separados muito tempo depois. Sim, e quando examinamos os registros documentados ali, os assassinatos explícitos são chocantes. A violência documentada, com todos os seus detalhes sangrentos, é impressionante. O texto cita o relato de Han Fei, por exemplo. No capítulo sobre ministros propensos a trair e assassinar os seus lordes. É um relato brutal. O príncipe Wei de Shu. Ele assassinou o próprio pai, derramou o sangue do próprio pai para usurpar o trono. Um parricídio motivado puramente por poder. E ele não foi o único. O texto também aponta Cuixu. Cuixu, que assassinou o duque Juan do estado de Qi. A sangue frio. E tem o desastre absoluto do estado de Song. O que o Chung-Kyu critica no estado de Song é uma destruição geracional. Uma cadeia de matanças, certo? Uma carnificina. O duque Xuan do Song decidiu depor o próprio príncipe herdeiro. Depôs o filho e nomeou o próprio irmão. Isso. E isso quebrou qualquer ordem. Levou os filhos do irmão mais novo a cometerem um ato brutal. Eles assassinaram o filho do irmão mais velho. E esse banho de sangue mergulhou o estado de Song no caos, em desastres intermináveis. É sangue justificando o poder. E por falar em regras de poder e quebra de regras, precisamos explicar o conceito do Shifa. A regra do mestre, a lei do mestre. Nas páginas que lemos, a punição por quebrar o Shifa era aterrorizante. O que acontecia se você alterasse a interpretação do seu mestre? A punição capital. Execução, a morte. O texto detalha a história de Mengxi de forma muito clara. Mengxi era o especialista nas mutações. Ele era, mas foi rejeitado pelo imperador Xuan para um cargo acadêmico elevado. O motivo? Ele alterou a interpretação que recebeu do mestre dele. Só por isso? E a polêmica grave aqui é que, na retórica da dinastia Han, destruir a regra do mestre era um erro gravíssimo, Um crime de Estado. que justificava plenamente a execução. Se você mudasse o texto, você poderia ser morto. Execução por interpretação de texto. Isso nos mostra um nível absurdo de controle. O que nos leva à parte 3 da nossa análise, as páginas 113 a 118. O escândalo, a morte e a nova classe de burocratas. O fim de uma era. O ano é 87, antes de nossa era. Reforço, 87, antes de nossa era. O septuagenário imperador Wu morre, E o trono passa para o filho mais novo dele, Liu Fulin. que se torna o imperador Zhao, um menino de apenas 8 anos de idade. Um menino no poder, com Huo Guang assumindo como regente. E o mundo vira de cabeça para baixo. As campanhas militares param, os impostos caem. E a mudança das classes sociais começa. Vamos olhar para os dados com extrema precisão,
que o texto fornece. Durante os reinados de Zhao, de Xuan, que reinou por 25 anos, E do imperador Yuan, que reinou por 16 anos e gostava de tocar cítara. Era a sala do poder sobre o antigo imperador Wu. sob o Wu, 40% deles, o que significa 31 homens, vinham de famílias ricas e prestigiosas. E outros 25%, que são 19 homens, eram descendentes diretos dos fundadores da dinastia. O poder era aristocrático. Mas após a morte de Wu, a pirâmide inverteu completamente. E os números são implacáveis. Apenas 36%, ou 27 homens, vinham do poder antigo. Enquanto incríveis 64%, 47 homens. Ascenderam de origens completamente obscuras, humildes, pobres, desconhecidas. Homens pobres que subiram ao poder de forma espantosa. O texto cita os nomes detalhadamente. Cai, por exemplo, Caías já foi tão pobre que não conseguia ter uma simples carruagem barata. E serviu como segurança no portão Fuang. e também temos Quan Heng. Os ancestrais e o próprio pai de Quan Heng eram camponeses. Camponeses que trabalhavam na terra. Ele teve que fazer trabalho braçal pesado para pagar os seus estudos. Temos também Yu Jinggu, Wei Xiang e Bin Ji, Onde eles começaram? nos degraus mais baixos da sociedade burocrática. Eles eram meros arquivistas em prisões locais. Escriturários de prisões. E também tem o caso de Yang Chang e Huang Ba. Esses subiram estabelecendo laços políticos fortes com o regente Hoguang, ou literalmente comprando seus cargos. Um sistema onde camponeses e funcionários de presídios tomaram o controle. E o que aconteceu com as antigas famílias nobres? As páginas 118 a 121 relatam isso. O fim absoluto do nepotismo antigo, um vácuo de poder imenso e a queda brusca dos nobres. As redes de nepotismo de pai e filho desapareceram sumariamente. As duplas famosas evaporaram. Xi Xin e seu filho Xi De. Gong Sun-ho e o filho dele, Gong Sun-jin-shen. O general Li Guan e o filho Li Gan. E também Shang Guangguo e Zhang Chang. Quase nenhum deles sobreviveu sob o reinado do menino imperador Shao. O espaço foi deixado aberto. E as novas famílias preencheram esse espaço com agressividade. Elas firmaram verdadeiras dinastias burocráticas que duraram até o usurpador Wang Man. No ano 23 da nossa era. Reforçando, ano 23 da nossa era. A nova família Wei é o melhor exemplo. A linhagem foi de Wei Xian para Wei Congshen, depois Wei Anxi e finalmente Wei Shan. Mas a ascensão mais inacreditável, mais chocante e impressionante, foi a de Jin Midi. A história de Jin Midio é um testamento de mudança de classe. Ele era um membro da tribo Xiongnu, A tribo inimiga, capturado pelo exército Han. E ele foi forçado a ser um escravo oficial. um escravo. A função dele era cuidar dos cavalos do império, um trabalho de escravo nas cavalariças. E como ele terminou? Ele ascendeu até o posto de general de carruagens e cavalarias. Um escravo de cavalos que virou general. Que loucura! E a família dele? Dominou a cena política ao lado das novas famílias Shao, Bing, Wang e Kong. E como todos esses novos burocratas consolidaram isso? A resposta final das páginas é: eles se tornaram os Hu, os acadêmicos confucionistas. Uma tomada total de poder pelos confucionistas. O contraste nos números é gritante. Sob o imperador Wu, de 12 chanceleres, quantos conheciam os clássicos? Apenas um. Um de 12. Mas sobre a nova era de Shao, Xuan e Yan, 5 de um total de 11 chanceleres eram especialistas nos clássicos. E mais 3 deles começaram a estudar depois que assumiram os cargos. E do total da amostra de 74 altos oficiais, cerca de um terço deles, 24 oficiais, eram declaradamente Hu, confucionistas, E o detalhe mais irônico de todos: o imperador Xuan. que era temido por ser um legalista rigoroso. Foi exatamente ele quem mais colocou os confucionistas nos mais altos patamares políticos. Os exemplos de Wang Xin e Yang Shang demonstram isso perfeitamente. Então, para amarrarmos todas essas descobertas impressionantes,
O que esse estudo nos prova é que o grande império confucionista não foi criado pela benevolência de intelectuais pacíficos. Longe disso, ele foi criado no rastro sangrento de assassinatos políticos, escândalos cruéis, execuções. E uma imensa lacuna de poder onde camponeses, ex-escravos como Jim Meade e arquivistas de prisões tomaram as rédeas do Estado. Eles tomaram o poder e, em seguida, inventaram tradições do absoluto nada para consolidar o status que acabaram de adquirir. Falsificaram os livros, fabricaram mestres e impuseram as regras com pena de morte. O que nos deixa com um pensamento final muito provocativo. Pense nisso com calma. Vamos lá. Se uma das filosofias governamentais mais duradouras e respeitadas do mundo teve os seus textos sagrados e as suas linhagens falsificadas retrospectivamente, Por ex-camponeses e acadêmicos sedentos por status político, quantas das tradições corporativas, das estruturas rígidas de governo e dos textos sagrados políticos modernos textos nos quais baseamos as nossas próprias vidas e leis hoje em dia. não são, na verdade, fábulas brilhantemente inventadas ontem com o único propósito de justificar quem tem o poder agora. É um questionamento profundo e um pouco assustador. Fica essa reflexão para todos que acompanharam essa análise detalhada. Fim do nosso mergulho profundo de hoje. Até a próxima.